Gravação. Agora teve. Agora sim, oficialmente. Boa noite, amigas. Todas bem? De feriadinho por aí? Maioria, né? Vamos lá, então. O assunto de hoje, então, planeje o seu futuro. Primeiramente, eu pensei nesse tema, porque acho que a gente está numa época do ano que é muito boa para pensar em planejamento, tá? E eu, particularmente, tem algum som atrás aí, não sei se tem algum microfone aberto. E eu acredito que, assim, essa época do ano ela é muito boa, porque a gente também fica mais reflexivo e a gente para avaliar as coisas que aconteceram durante o nosso ano, na medida em que a gente está finalizando, né, um ciclo. E acho que é bem oportuno falar sobre isso. E é algo que o brasileiro, tá, em específico, tem alguns, a gente fala muito aqui de temperamentos, de comportamentos, né, algumas pessoas têm facilidade para planejamento, mas eu arrisco dizer que a maioria não tem, tá? A maioria não faz planos para o seu futuro. E a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso, refletir um pouco mais sobre isso, porque a palavra ela nos traz muito direcionamento sobre isso. Eu quero começar lendo um texto, tá? Em Neemias 2, no versículo 2. Quando Neemias chega, então, diante do rei, e ele diz. Ou melhor, vou começar no 1 para ficar um pouco melhor, senão vai ficar um pouco perdido ali o texto, tá? Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Essa parte, tá? Essa mensagem, ela traz muitas coisas sobre planos e sobre a aprovação dos planos de Deus. E aí tem duas passagens, tá, que eu quero complementar agora para poder embasar um pouquinho mais, tá? A palavra também diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. E em Provérbios 16:1 diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Essa leitura, tá, de Neemias, mais essas duas passagens bíblicas, elas, para mim, elas se complementam e elas se correlacionam. Quando a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, até Ele, que é o Todo-Poderoso, faz planos. E aí, se a gente parar para pensar nisso, quem somos nós para não fazê-los? E aí tem essa outra parte, essa outra passagem de Provérbios que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quando eu li Neemias, eu cheguei nesse texto aqui por último, eu me remeti a essas duas coisas dentro dessa passagem de Neemias, porque Neemias baixou a cabeça, orou ao Senhor, e aí ele falou com o rei. E se vocês pararem para observar, por que
o rei atendeu ao pedido de Neemias. Vocês percebem que nessa passagem dele já tem todo um plano estabelecido? Ele não chegou simplesmente com um sonho de reconstruir a cidade, mas ele já chegou com várias etapas de um plano por onde ele poderia começar essa reconstrução. E isso para mim foi bastante assim significativo, observar o quanto ele tinha já de detalhes, que para ele colocar isso para o rei e conseguir a aprovação do rei foi muito fácil. Então a gente precisa, dentro desse contexto todo da Bíblia, compreender o quão importante, relevante e necessário é a gente ter um planejamento de futuro, tá? Respondam ali no chat, quem é que tem planos? Gente, não é sonho, sonho é diferente de plano, tá? Sonho é bem diferente de plano. Vou dar um exemplo. A gente pode sonhar fazer uma viagem tal. Ok. Mas e qual é o plano que eu tenho para conseguir realizar essa viagem? Eu tenho algo estabelecido? Eu estou economizando? Eu estou, sei lá, se é uma viagem internacional, eu estou com um passaporte na mão? Eu estou me preparando para isso? São coisas bem diferentes. Então, respondam agora ali. Quem tem realmente planos estabelecidos e claros e colocados de alguma maneira estruturada ou no papel ou até na mente? Coloquem lá. Estão colocando, bem sinceras. Aqui está bem equilibrado. Muitas têm e muitas não têm. Isso pode até ter realmente a ver com a. Ó, tenho, mas não no papel, né? Às vezes a gente faz muito disso. Só na minha cabeça. Muitas de nós fazemos isso. E eu acredito que a maioria não tenha, tá? De uma maneira estruturada. Tem uma frase que é do mundo, mas que eu acho que ela. Eu gosto dela porque eu acho que ela é verdadeira, né? Que diz que a Bíblia, enfim, não fala, né? Tem acho que um ou outro versículo que já eu vi a palavra sorte na Bíblia, mas é em contexto muito diferente do que o mundo trata, né? Mas assim, a gente tem uma frase no mundo que é assim: a sorte é quando o preparo e a oportunidade se encontram. E isso é verdadeiro. Eu acredito que dentro da forma como Deus trabalha as coisas, também acontece isso. São dois fatores, né? Porque a gente tem um que depende de nós e tem um outro que depende da aprovação dele. E quando ele aprova, ele faz as oportunidades chegarem até nós. Eu acredito muito nisso. Então, essas palavras que eu trouxe, em especial olhando assim o detalhamento ali de Neemias, mostra o quanto a gente tem que ter essa construção bem clara. Porque a gente está agora falando da Bíblia e a gente fala como Deus trabalha, como Deus ensina, e eu vejo cada dia mais claro isso para mim, que a maneira como as coisas estão descritas na Bíblia é conforme o funcionamento da nossa mente, das nossas emoções, de tudo aquilo que é nosso, né? Do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa vida diária, tá? E quando a gente fala, então, nisso, a gente usando o exemplo de Neemias, ele conseguiu trazer convencimento para o rei, teve a aprovação de Deus, ele tinha um plano claro. E eu acho o seguinte, olha, Deus sempre quer o nosso bem. E acredito que muitas das coisas que não acontecem na nossa vida é porque a gente não tem um plano claro. A gente só tem um sonho. E Deus não vai permitir que algo seja liberado, aprovado sobre a nossa vida, se for para trazer frustração ou para dar errado. A não ser que às vezes a gente está insistindo muito e ele quer dar um puxão de orelha, ele vai permitir isso. Mas penso eu que na maioria das vezes, dentro do que eu entendo de Deus, ele não quer que a gente se frustre. Então ele não consegue, bem provavelmente, entregar quase nada do que ele tem pronto para nós, a gente não consegue acessar, porque a gente não tem plano, a gente não tem estrutura, a gente não tem
um passo a passo que a nossa vida suporte. E por isso ele não entrega para nós essas coisas. E a gente tem que levar isso muito a sério. Porque a gente deixa de acessar coisas maiores e a gente acha que retarda algumas bênçãos até sobre a nossa vida, porque a gente não tira o tempo para planejamento. A gente acha que isso é perda de tempo, quando não é. A gente precisa ter isso estruturado. E acho que se a gente puder hoje, de uma vez por todas, compreender essa necessidade, se determinar isso e nunca mais perder de vista, a nossa vida ela vai avançar muito mais. Porque não tem como a gente pensar em algo no nosso futuro sem que a gente tenha visualizado claramente isso e sem com que a gente tenha criado realmente planos para esse futuro. A gente precisa parar de achar que é utopia planejar, sabe? Que a gente não valoriza isso muitas vezes. E a gente não sabe como é o amanhã, e às vezes a gente pensa que, bom, amanhã Deus faz o que ele achar que tem que fazer, e às vezes a gente deixa de fazer um planejamento ou pensar em coisas maiores simplesmente porque a gente entende que a decisão final é dele. Mas se ele diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, de repente, ele precise dos nossos planos para que ele dê aprovação. E se a gente não tem plano, ele vai aprovar o quê? Que resposta ele vai dar para nós se a gente não tiver planos apresentados para ele? Porque tudo no reino e no mundo espiritual, gente, no meu ponto de vista, é intencional. Tudo começou assim. O mundo foi criado através da palavra e precisou ser falada, a palavra precisou ser declarada. E a gente precisa ter essa atitude de declarar quais são os nossos planos, o que a gente quer ver realizado. Mais uma vez, existe a nossa parte e existe a parte de Deus. E acredito muito que tudo começa na nossa parte, porque Ele nos deu liberdade, Ele nos deu livre-arbítrio, e Ele quer que a gente traga para Ele as nossas demandas. Então, por mais que a gente às vezes tenha medo de se frustrar, de pensar em algo, de estruturar e não ver aquilo realizado, a gente vai ter que vencer isso, essa etapa. Porque pode que na vida a gente passou por muitas frustrações com planejamentos, elas não se realizaram e a gente pensou, não vale a pena. E aí nós temos que lembrar que mesmo quando a gente não está fazendo nada, de alguma maneira isso é um plantio na nossa vida e vai vir uma colheita. E com certeza a gente não vai ser feliz com a colheita que vier da falta de atitude da nossa parte. Eu acredito muito nisso. Então nós precisamos realmente planejar e não se permitir viver refém das situações aleatórias à nossa volta. A gente precisa lembrar que isso é extremamente importante. Se a gente experimentar, não planejar o nosso futuro, não tomar decisões, não escolher as pessoas certas para andar, não estar nos ambientes certos, a gente já está construindo um futuro de qualquer maneira e não é o que de repente a gente queira. E aí, quando a gente pensa em futuro, a gente tem que pensar em muitas áreas da nossa vida. E isso às vezes parece dar trabalho. E quando a gente está resolvendo e melhorando algumas coisas na nossa vida, a impressão que a gente tem é que, meu Deus, são infinitas coisas. Eu não consigo nem pensar em poucas coisas para mim planejar. São muitas, isso já gera um cansaço. Então, nós temos que pensar num planejamento simples, sucinto e que é o primeiro passo. Neemias fez mais ou menos isso. Ele começou pela parte básica que ele precisava, que era ter as pessoas junto com ele, as pessoas importantes. Ele trouxe o rei, ele pediu acesso aos outros reis, às outras pessoas que tinham aquilo que ele precisaria na reconstrução. E é um passo de cada vez. A gente quer ver a obra toda pronta do dia para a noite, né?
E aí a gente acaba não fazendo nada. E quando a gente planeja, a gente se permite determinar também objetivos e metas claras. A gente divide esse nosso plano em várias etapas, porque um plano que a gente tem nem sempre vai se realizar num curto espaço de tempo. E vou trazer um exemplo. Uma faculdade. Se a gente resolve fazer, a gente sabe que isso tem uma jornada extensa pela frente, mas ela vai se resolvendo mais rapidamente quando a gente estiver bem focado nela. A reconstrução também da passagem bíblica foi rápida. Por quê? Porque existiu um planejamento detalhado, uma visão do todo, e sabendo estrategicamente quais eram as peças, as partes que se precisava acessar para que aquilo acontecesse mais rápido. Então, nós precisamos fazer isso, de construir o plano inicial, de ter objetivos bem claros, definir metas pequenas que a gente seja capaz de executar. E óbvio que a gente precisa, como diz a palavra, apresentar todos os nossos planos para Deus e pedir o aval dele, para que ele encaminhe as coisas para nós. E isso é muito louco, porque assim, ó, quando a gente planeja, quando nós colocamos algo no papel, quando nós externamos as coisas, isso fica registrado, tá? Na nossa mente, no nosso subconsciente. E a gente nem percebe, tá? Mas a gente, de maneira inconsciente, está tendo reações e ações inconscientes que contribuem para esse plano, gente. Isso é muito louco. É como se fosse realmente a condução de Deus em todos os nossos passos, em direção a um plano que ele aprovou, só que a gente nem percebe que a gente está indo em direção a isso. E isso nós precisamos lembrar em todo momento, e é por isso que eu acho, assim, eu visualizo muito isso, e nem sempre é fácil, eu não tenho todas as respostas que eu gostaria de ter, mas é como se realmente o mundo espiritual, ele tivesse totalmente dentro da nossa mente, e a gente tem aqui o poder de movimentar ele, ou a nosso favor, ou contra nós mesmos, depende do que a gente implanta aqui. E planejar, ter a nossa mente ocupada com planos, tá? Futuros que venham de encontro, venham realmente para o bem, eles vão ser aprovados por Deus e a gente vai estar construindo diariamente esse sonho e essa realização, por mais que a gente não esteja nem percebendo, porque a matemática de Deus, isso eu costumo dizer, é sempre diferente da nossa. E é tudo muito invisível. Tudo que ele faz, ele nunca está parado. A gente está parado, mas ele nunca para. Ele é o Todo-Poderoso e ele em todo momento ele está fazendo movimentações que a gente desconhece e que a gente não é capaz de perceber. Não é o acaso que a gente às vezes cruza com pessoas, né, que nos ajudam a realizar coisas que muita gente queria, que era um plano nosso, e que a gente às vezes nem sabia por onde começar. Parecia impossível aos nossos olhos. E parece que as pessoas caem assim, ó, na nossa frente e estão ali prontas para ajudar naquilo que a gente tanto quer realizar. Vocês já se deram conta disso? Eu em muitos momentos. E a gente pensa, meu Deus, cruzei num lugar, conheci esse lugar, e a gente pensa assim, nossa, a gente usa muito isso, né? Porque a gente sim busca conhecimento e a gente busca às vezes muito falar dos insights que a gente tem, né? E eu acho que às vezes até isso, sabe, é um pouco de ilusão nossa. Eu acho que é tudo muito mais espiritual realmente do que uma construção da nossa própria mente. Isso é muito louco parar para pensar nisso. E nos confunde. Então a gente precisa estar sempre fazendo a nossa parte, porque por mais que a gente nem quisesse que Deus fizesse a parte dele, ele ia fazer igual, porque ele é fiel sempre, ele, né, tá sempre fazendo as coisas certas. É nós que falhamos muitas vezes na nossa parte. Então, planejar precisa ser uma das nossas metas de vida.
A gente precisa ter isso muito vivo no nosso dia a dia. E, gente, é planejar semana, é planejar mês, é planejar ano, é olhar. Eu sempre gosto de pensar assim, ó, planejamentos de curto, médio e longo prazo. São coisas muito diferentes. A gente não pode só pensar a curto prazo e a gente já não pode só pensar a longo prazo. Porque nós dependemos de realizações, nós dependemos de conquistas para a gente manter o nosso, eu acho que assim, a nossa vitalidade, né, assim, em movimento. A gente precisa disso, nós somos muito dependentes dos resultados. Isso é algo que a gente precisa, por mais que a gente não gostaria que fosse, mas a gente precisa aceitar que a gente é assim. A gente em todo momento está buscando realizações e elas nos motivam, tá? E planos é mais ou menos isso. Se brinca muito dar os cheques, né? Naquilo que a gente realizou, naquilo que a gente construiu. Gente, isso é extremamente história. Quantas vezes o nosso dia tá ruim e quando a gente consegue completar algo e concluir algo que estava ali, que a gente queria muito, aquilo parece que muda o nosso dia. É impressionante. E a gente tem que entender que a gente funciona dessa forma. E acredito muito que é por isso que Deus dá a orientação de termos planos, de mostrar que Ele também faz planos. Se Ele que nem precisaria faz, quem dirá nós, então? Pequenas criaturas. Então a gente precisa começar a fazer esse plano de uma maneira estruturada que também seja realista, porque não é só sonho, gente. A gente confunde muito, muito, muito sonhos e objetivos, e isso é muito diferente. O sonho é aleatório e muda todo dia. Sonhos a gente vai ser inspirado a todo momento. A gente olha um filme, a gente já cria um sonho. A gente cruza na rua com alguma coisa, a gente já cria outro sonho, tá? E o sonho é um pouco ilusório. Enquanto ele não se tornar um objetivo e não tiver um plano, ele só é um sonho. A não ser que Deus queira muito na nossa vida nos entregar aquilo, ele vai operar um milagre, tá? Mas do contrário, depende da nossa parte, da nossa caminhada, da nossa disposição. Então, o que eu quero, assim, que a gente possa hoje juntas, assim, determinar na nossa vida, é que o planejamento, para quem ainda não faz, ou para quem já faz e acha que pode até otimizar, trazendo uma visão diferente, mas é que a gente construa e a gente vai ficar com a tarefa para isso, tá? Vocês sabem que eu gosto muito da tarefa, porque tudo que a gente executa, coloca em prática, isso vai mudando a nossa mentalidade e mentalidade gera resultado. Então a gente precisa dividir a nossa vida, olhar para toda a nossa vida, entender o que, que são hoje as prioridades que a gente tem para determinar objetivos claros, metas claras e desenvolver esse plano. Por onde eu começo? Eu dei o exemplo antes de uma viagem internacional. Quem tem o plano de fazer uma viagem internacional precisa dar um primeiro passo, que é o quê? Fazer um passaporte. Esses dias eu estava numa palestra, faz agora um ou 2 meses, e aí tinha uma influencer contando a história dela, ela é uma gaúcha, e ela, enfim, bombou na internet e tal. E ela ganhou uma passagem. Ela sempre sonhava em ir para Nova York. Ela ganhou a viagem. E ela não tinha nem passaporte. Ela não pôde ir. Ela perdeu o maior sonho da vida dela, porque ela não tinha passaporte. Olha que coisa básica. Então, essas coisas precisam ter um passo a passo, precisam ter um começo. Se eu quero fazer uma faculdade, eu preciso começar a pensar que eu vou ter que passar, sei lá, por um vestibular, por algo assim. Se eu quero ter mais inteligência emocional, o que que eu vou fazer? Que tipo de livro estrategicamente eu vou ler? Não adianta ficar lendo qualquer tipo de livro, eu tenho que ser intencional, eu tenho que escolher os títulos que vão me entregar aquilo e, consequentemente, eu vou ter aquele aprendizado e aquele desenvolvimento. O temperamento, até ele já está pensando. Olha só, é no casamento, sei lá, meu casamento precisa melhorar em alguma coisa.
Tá legal, a gente não tem tempo junto. Qual é o primeiro passo? O primeiro plano tem que ser que momento que o casal vai ter um tempo sozinho, sem filhos, fazer qualquer coisa. Gente, isso é um plano. E como é que Deus vai deixar de abençoar um plano desse? Gente, não existe isso. A gente não sabe pedir, por não saber pedir, a gente não recebe. A gente é muito, muito, muito falho nisso. A gente lê a palavra, e eu me dou conta disso. E nas entrelinhas estão os segredos, os mistérios que realmente vão entregar um, um resultado melhor para a nossa vida. E quando a gente vê e lê histórias como essa de Neemias, parece que traz uma clareza absurda, assim, sobre as coisas. Porque eu estava primeiro olhando só versículos bem isolados sobre planos. E aí, quando veio essa passagem de Neemias, é como se tudo tivesse clareado e me dado a visão correta sobre todas as coisas e tudo se interliga. Uma coisa valida a outra. Então, a minha primeira pergunta para vocês, que eu quero que vocês anotem aí, tá? É: quais são os planos que eu preciso construir dentro das áreas da minha vida? Eu vou dizer algumas áreas aqui e vocês podem complementar ou levar em consideração outras que vocês quiserem, tá? Casamento, emoções, mentalidade, trabalho, espiritualidade. Até para servir na igreja, gente, a gente precisa ter um plano. Lá na igreja que eu congrego, ela tá muito grande. Tu não consegue mais nem servir nela se tu não tiver passado pela capacitação, por todo o programa de capacitação de voluntariado. Então, assim, existe uma necessidade. Se eu quero servir, eu preciso passar por aquele treinamento. Não adianta ter a maior vontade, não adianta ser do agrado de Deus, né? O serviço, se o próprio sistema em que tu está inserido não vai te permitir realizar aquilo. Existem coisas a serem respeitadas, processos a serem construídos. A Kátia pediu ali para repetir a pergunta. Até ele vai botar ali no chat, daí já fica lá também. Então a gente tem que parar com mimimi, a gente tem que parar com essa coisa de perder tempo, de não ser mais intencional, gente, essas coisas aleatórias não funcionam. Tu não anotou antes? Tá. Então, quais são as áreas, né? Quais são os planos que vocês têm que querem criar, os objetivos e metas dentro de algumas áreas da vida de vocês? E aí eu dei os exemplos, tá? Eu disse casamento, emoções, mentalidade, trabalho, espiritualidade. O que que vocês querem? O que que é prioridade em cada área dessas para vocês e que vocês precisam construir um plano? Qual é o passo a passo, de uma maneira bem simples, que vocês precisam trilhar? Como é isso que eu falei, quer servir lá na minha igreja, que é a CTF, o primeiro passo é tu passar pelo treinamento, senão tu não vai poder ser voluntário. Não tem mais como. Tá? Então, nós precisamos estabelecer isso. Essa época do ano agora, ela é maravilhosa para que vocês façam essa construção toda. E é no detalhe, gente, tá? Façam, a minha sugestão é que vocês façam vocês podem ter um mural, um quadro dos sonhos, pegar uma cartolina, se não quiser tão grande, uma folha A3, uma folha de desenho, o que tiver, tá? Usem post-it, recortem imagens, clareiem bastante aquilo que vocês querem realizar, não só com escrita, mas também com imagens. Isso conecta muito com a gente. Demais, demais. Tá? E a gente
faz com que o nosso subconsciente absorva isso, ele tem esse mapa registrado aqui, e quando ele tem esse mapa registrado, ele tem também uma autonomia. A Priscila está colocando, eu fiz as imagens na tela de bloqueio de celular. Ótimo. Isso sempre tem que estar visível para nós, tá? Um pouco no lugar que a gente medita. Eu tenho dentro aqui do meu devocional, né, as coisas que eu quero todos os dias olhar. Eu já deixo ali, porque como eu faço devocional todo dia, tudo que eu tenho, que é isso de planos, de intenções, está ali. Então, eu nunca vou perder de vista. Todos os dias eu passo o olho nisso e reflito, tá? Então, vocês podem usar isso, assim, ó, construir um pouquinho melhor, porque cada perfil, cada pessoa, cada tipo de comportamento se adequa melhor a uma coisa e outra, tá? Então, quanto mais a gente detalhar, quanto mais a gente trouxer de coisas diferentes, seja cores, seja palavras, seja post-it, imagens, tá? Melhor ainda, porque o cérebro vai conseguir absorver mais. E ele vai linkar, todas as vezes que está passando por algo, ele vai identificar isso. Aconteceu uma coisa comigo, faz 1 ou 2 semanas, foi muito engraçada. Acho que em 2016 eu fiz desde lá eu faço assim esses murais assim de sonhos e planos, né? E aí eu lembro que eu tinha colocado uma casa, assim, uma imagem que eu tinha achado numa revista, eu achei muito linda a casa, né? E eu coloquei lá. Aí, sei lá, tempos atrás, não sabia onde era a casa, né? Algum tempo atrás, passei num lugar e eu vi que era tal da casa, era em Votil Dois Irmãos, já nem lembro. E eu disse, achei muito engraçado, né? Tinha até uma placa de vende na época, né? Que eu passei lá. E aí agora faz umas 2 semanas, eu de novo cruzo com a tal imagem da casa, porque uma aluna minha de mentoria foi que fez o projeto. Eu disse, cada vez eu tô chegando mais perto. Não sei o que isso quer dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas é muito engraçado, porque o meu cérebro tem isso tão registrado, tão forte, que quando cruza alguma coisa, isso logo me remete àquele sonho. É isso que o cérebro faz, né? Ele vai te chamando a atenção. Vou dar um exemplo, tá? Quando a gente pensa assim sei lá, trocar de carro, comprar uma roupa, alguma coisa que a gente queira muito. O carro é uma coisa que é fato, né? Tu pensou num Fiat Uno vermelho, parece que tu só vê Fiat Uno vermelho na rua. Tem mais ou menos. É que simplesmente a tua mente, tu determinou um alvo e a tua mente vai encontrar. Isso é um exemplo muito simples de como funciona essa máquina poderosa que a gente tem aqui e que, segundo estudos, a gente usa 10% da capacidade dela, tá? Então, a gente tem muito para explorar. Quando tá grávida, saber grávida. Exatamente. É muito louco isso. Gente, alguma coisa mudou ao nosso redor? Não, é que tá tudo ali, a gente não tá vendo, porque a gente não tá focado naquilo. A gente tem uma dificuldade imensa de viver no estado presente, focado no presente. Então, agora, a gente precisa lembrar desses exemplos para que a gente venha a realmente usar todo esse poder. Faz o teu plano, coloca diante de Deus, ora por ele e aos poucos tudo vai começando a se encaminhar de uma maneira ou outra. A Teri daqui um pouco. Hoje, o formato que está esse grupo, de repente foi inicialmente um sonho dela. E as coisas foram se realizando aos poucos, né? Mas existiu um desejo, existiu oração, com certeza todo um plano, né? Eu lembro que final do ano passado a gente tinha sentado, planejado muitas coisas, né? Ter em relação aqui ao grupo, e quantas aconteceram até maior do que se imaginava. Mas, gente, quando a gente tem responsabilidade, quando a gente coloca o plano diante de Deus organizado, e ele vê que aquilo pode ser próspero, ele investe, Deus é investidor. E aonde ele não coloca as fichas dele no lugar errado. Não coloca, ele não desperdiça nada, nada. E os planos de 2025 são muito maiores, exatamente. Mas a gente tem planos, a gente coloca esses planos, a gente declara, se ora por isso. E as coisas vão sendo acrescentadas, porque é ele que acrescenta.
Só que a gente tem que ter um trabalho. A gente precisa construir um ideal, dar um norte para nossa mente, e as duas coisas vão se unir. O nosso plano com o dele. E o dele, geralmente, e praticamente sempre, é maior do que a gente pensou. Porque ele é poderoso demais. A gente é muito pequeno diante das coisas que ele tem para entregar. Tá? Então, o que eu quero assim deixar para vocês hoje de mensagem é isso. Usem esses exemplos da Bíblia. Sejam ousadas no planejamento. Só que não sejam imediatistas, tá? Porque grandes planos Deus não vai entregar do dia para a noite, porque a gente não dá conta. Isso a gente precisa entender. Existe uma necessidade toda de preparo nosso para suportar algo grande que a gente quer na nossa mão. E ele só vai entregar quando a gente estiver fazendo a nossa parte, gente. Não adianta, sei lá, vou dar um exemplo. Quem é solteiro, né? Ou quem quer ter filhos. Não adianta só ter esse desejo, ou de casar, ou de ter um filho. A vida tem que estar estruturada também para organizar e acolher isso de maneira adequada. Porque, gente, tem muita coisa na nossa vida, eu já tive experiências assim, tá? Em que uma bênção se tornou um problema na minha vida, algo que eu pedia como bênção, e quando chegou, aquilo se tornou uma grande dificuldade, porque eu não estava preparada para dar conta daquilo. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas comigo sim, tá? Então, tem um tema de casa a ser feito. E o principal de tudo é planejamento, é a estruturação desse sonho para que ele seja depois sustentável na nossa vida, para que ele se torne realmente real. E é tudo colocado diante dele. E ele vai encaminhando. E pedir também que ele tire do nosso coração os planos que a gente criou e que não são planos dele. Que não vem para o bem. Isso é uma oração que eu faço todos os dias. Eu peço para ele eliminar tudo que não vem dele. Porque a gente não tem essa capacidade de discernimento tão profunda. A gente vê muito raso isso. Tem tanta coisa acontecendo à nossa volta que a gente não tem nem noção. Então, nós temos que colocar na mão dele, confiar, entregar e fazer a nossa parte. Então, que a gente, a partir de agora, entendendo essa palavra e essa orientação bíblica, que a gente realmente se dedique em tirar tempo para planejamento. Quem não tem um tempo na sua semana, que passe a colocar, porque tem gente que só apaga incêndio, e isso vira tudo em ansiedade. O mal do momento tem sido ansiedade, gente, e ansiedade, tá? É falta de planejamento, tá? E outra coisa é de falta de tempo devocional, que está totalmente ligada com planejamento, no meu ponto de vista. Porque todo dia que a gente senta para fazer um devocional, a gente já está preparando o nosso dia. A gente já está se preparando para uma batalha. Espiritual, mental, emocional, várias coisas. Porque dentro de um devocional, Deus trabalha todas as áreas da nossa vida. Isso já é planejamento. Se tem alguém daqui que não faz um devocional de manhã cedo, eu vou dizer que é o primeiro passo de planejamento, é esse. A vida muda totalmente quando a gente começa o nosso dia diante de Deus. Isso já é o plano principal, porque a Bíblia diz. O que a Bíblia fala? Que ele é a parte mais importante. Que nós temos que entregar isso a ele, primeiramente. E o resto vai ser bem encaminhado. Então, a nossa fé, a nossa entrega, nosso plano tem que começar por ele, isso é diário. E assim como a gente faz diariamente, a gente tem que olhar e fazer a curto, médio e longo prazo. Então, vocês ficam com o compromisso de colocar isso no papel, especificar melhor os planos de vocês, criar esses objetivos, as metas que são os primeiros passos, tá? E eu sugiro também o mural ou esse quadro dos sonhos também, tá?
o quadro dos sonhos, se vocês preferirem para as coisas que são para longo prazo, médio e longo, ok, não precisa colocar de curto. Curto tu coloca num papel ali em itens mesmo, né? E bem tranquilo. Mas faça, tá? E vamos ajudar Deus a ser feliz, podendo nos entregar mais. É mais ou menos isso. E é isso, Teri.